Meus queridos irmãos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. E eu peço que você não feche a sua Bíblia, mas mantenha ela aberta neste trecho da Escritura que vamos ler, porque nós veremos várias passagens aqui, não apenas esta é apenas a principal. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8, onde nos diz o texto sagrado: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Somente até aqui. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Queridos irmãos, a leitura que eu gostaria de ter feito no início dessa mensagem seria bem mais longa. Eu estaria lendo do versículo 12 do capítulo anterior, 1 Pedro 4, do versículo 12, e eu gostaria de ter ido até o versículo 11 do capítulo 5. Então, este seria o texto que eu faria no início dessa pregação. Porém, como nós vamos aqui meditar em todos esses versículos que vão do versículo 12 do capítulo anterior até o versículo 11 deste capítulo 5 de 1 Pedro, então eu achei que não é tão necessário assim fazermos essa leitura inicial. Mas vejam que interessante, se nós tivéssemos feito essa leitura do versículo 12 do capítulo anterior até o versículo 11 deste capítulo 5, nós estaríamos lendo um trecho da epístola de Pedro, dessa primeira epístola de Pedro, que fica entre dois améns. Vejam comigo, 1 Pedro 4, versículo 11. Como termina esse versículo? Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. E quando nós vamos para o versículo 11, que também é o 11, coincidentemente ou não, do capítulo 5, nós encontramos escrito o seguinte: a Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. E é significativo que entre estes dois améns, nós encontremos uma grande revelação da parte do Senhor sobre uma estratégia do diabo que vem sendo implementada na igreja desde algumas décadas e que culminou nesse momento em que nós estamos vivendo agora, onde o inimigo, assim como um leão que anda ao derredor, procurando a sua vítima, vocês talvez saibam disso, o leão, ele é um estrategista, ele não ataca qualquer presa, ele chega perto da manada e fica observando a manada de longe, para perceber qual é o animal daquela manada que está mais fraco, ou que está desgarrado da manada. E então ele ataca. E muitas vezes, para descobrir qual é o que está mais fraco, qual é o que está mais distraído, ele brama, ele ruge. E no seu rugido, aqueles que se demoram a reagir serão as primeiras vítimas. E nós encontramos nesse texto, que fica entre dois améns, grandes verdades a respeito da estratégia do inimigo para encontrar a igreja do Senhor nesse tempo
com muitos irmãos fracos, distraídos e desgarrados. E são estes que o inimigo está conseguindo tragar. Por que eu disse que entre esses dois améns é significativo que encontramos grandes verdades a respeito disso, que o versículo 8 do capítulo 5, que nós lemos no início, revela? Sobre a estratégia do diabo, que é como a do leão. Porque o termo amém é um termo hebraico, que não foi traduzido nem para o grego, nem para o latim, nem para o português. É um termo hebraico que significa verdadeiramente, ou, se você preferir, em verdade. Toda vez que o Senhor Jesus dizia em verdade vos digo, no texto grego está escrito amém vos digo, amém vos digo. Amém não era apenas uma palavra dita no final de uma sentença, muitas vezes era dita também no início de uma sentença. E aqui nós encontramos um texto que começa no capítulo 4, versículo 12, logo após um amém, e que termina no capítulo 5, versículo 11, também com outro amém. E tanto em um quanto em outro amém, nós encontramos a exaltação de Cristo. O Senhor sendo exaltado, a Ele toda a honra, toda a glória e poderio para sempre. Nesse texto aqui, que fica entre esses dois améns, há grandes verdades sobre a estratégia usada pelo adversário para conseguir tragar certos crentes. Aqueles que estão desgarrados, aqueles que estão distraídos, aqueles que estão enfraquecidos, seja por uma coisa ou por outra. É interessante que nesse texto aqui, que fica entre esses dois améns, Pedro, ele faz menção a dois provérbios. Primeiramente, ele faz menção a Provérbios capítulo 11, versículo 31, e ele faz menção a esse provérbio no capítulo 4, versículo 18, e depois ele faz menção a outro provérbio, que é o provérbio no capítulo 3, do livro de Provérbios, versículo 34, que está no final do versículo 5. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Interessante que Pedro faça menção ao livro de Provérbios nesse texto por duas vezes. E você deve saber que o livro de Provérbios é um livro que tem por objetivo nos fazer crescer em sabedoria, que sejamos mais sábios, que não sejamos tolos. E por falar em provérbios, existe um outro provérbio que eu me lembrei quando eu meditava nesse texto aqui, que se encontra no capítulo 24, versículo 10, Provérbios 24, 10, no qual está escrito: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. E não é verdade que nós estamos vivendo o dia da angústia, irmãos? Se você não tem andado angustiado, eu fico preocupado se você realmente é um ser humano. Porque é muito difícil nós vivermos tudo o que estamos vivendo nesses últimos dias e não nos sentirmos angustiados. Eu tenho andado assim, angustiado. O dia da angústia chegou. E é normal que nos sintamos assim, angustiados. Aliás, existe um pastor que já está na glória com o Senhor e que eu admiro muito, tanto pelo seu testemunho quanto por suas pregações, que é o pastor David Wilkerson. E há uma pregação dele que eu até sugiro que você procure na internet e ouça, e o título é Um Chamado para a Angústia. Um chamado
Para quê? Para a vitória? Não, para a angústia. Porque não é possível, irmãos, que nós estejamos indiferentes perante o cenário que o mundo se encontra. Agora, o interessante é que esta mensagem de David Wilkerson, um chamado para angústia, não é uma pregação recente. Esse pastor ele já partiu há alguns anos. E bem antes dessa situação que está presente no mundo acontecer. Eu evito falar a palavra, porque essa mensagem, Deus permitindo ela ir para a internet, a repetição do que está acontecendo no mundo, a palavra, ela é monitorada pela inteligência artificial do YouTube. Então eu evito repetir por isso, mas você sabe do que eu estou falando, não é? E ele já nos chamava para angústia antes disso, mas um chamado para angústia por conta do quê? Por conta da grave situação na qual se encontra a igreja, na qual se encontra o meio chamado evangélico. E David Wilkerson já percebia, anos atrás, que isto não acabaria bem. Era evidente que o inimigo estava trabalhando na igreja, de dentro da igreja, e não por fora, mas por dentro da igreja. E é esta grande verdade que nós encontramos aqui. A estratégia do diabo foi enfraquecer a igreja de dentro para fora, antes de dar o bote que hoje se vê. Mas o bote, ele ainda não foi dado efetivamente. Nós estamos nesse momento ouvindo o bramido. O leão está rugindo. Ele está rugindo. A quem ele vai amedrontar? Quem vai se amedrontar com esse rugido do leão? Essa é a questão. Nós estamos vivendo o momento do rugido. O bote vem daqui a pouco. Daqui a pouco. Quem está com medo? Quem está amedrontado? Então o inimigo ele veio trabalhando para que nesse momento do rugido, muitos se amedrontem. E o que o medo faz? Paralisa. O medo paralisa. Pois muito bem, é o que o inimigo quer, nos parar. E como foi que ele trabalhou? O que esse texto nos mostra aqui? Vejam comigo o que diz o versículo 12 do capítulo anterior, 1 Pedro 4, versículo 12. Vamos ver do 12 até o 19. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, essa palavra significa insultados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por isso mesmo. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E, se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas,
como ao fiel Criador fazendo o bem. Aqui está a primeira grande verdade. E sabe o que está revelado nesta primeira grande verdade? O que está revelado aqui é que, como cristãos que somos, como discípulos de Cristo que nós somos, não devemos estranhar sermos afligidos, passarmos por tribulações, por aflições nesse mundo. Mas o que foi que o inimigo fez para nos surpreender? Ao longo das últimas décadas, ele infiltrou na igreja cristã uma teologia estranha ao texto que nós acabamos de ler, uma mentira, no mínimo, distorção da verdade que acabamos de ler aqui, e que o Senhor Jesus mesmo nos disse claramente: no mundo tereis aflições. Mas o inimigo, desde o início do século passado, veio paulatinamente ganhando terreno na igreja dita evangélica, com pregações exatamente opostas ao que nós acabamos de ler, trazendo a ideia de que o crente não deve passar por aflições, e que se ele estiver passando por alguma aflição, certamente é porque ele está em pecado em alguma área da sua vida. Se ele não é rico ou não está enriquecendo a cada ano que passa, é porque alguma coisa estaria errada com ele. Esta é uma mentira diabólica. O próprio Senhor Jesus nos disse que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Nos advertiu contra a avareza, contra a ganância. A palavra nos diz claramente a respeito daqueles que querem ficar ricos, nos advertindo que não devemos desejar isso, porque as pessoas que almejam riquezas caem em tentação e ciladas terríveis, que os submergem na ruína, eles naufragam na fé. E ao longo das últimas décadas, e aí eu já posso dizer ao longo de um século, essa heresia foi ganhando terreno, de uma tal forma que não seria exagero meu dizer que hoje, na maioria das igrejas evangélicas, se prega essa mentira, de que o crente não pode sofrer, a ponto de ter igrejas com uma placa na frente escrito: chega de sofrer. Mas que mentira é essa? Então o crente se acostuma com a ideia de que ele não vai sofrer, e quando vem o sofrimento, ele está fraco, ele é pego de surpresa, e o pior, ele pode se revoltar, não somente contra os pastores que mentiram para ele, mas ele pode se revoltar contra Deus, achando que o Evangelho dizia que ele não sofreria, quando na verdade o Evangelho nunca disse isso a respeito de nós. Pelo contrário, irmãos, Paulo, escrevendo a Timóteo, foi muito claro e disse: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido, sofrerá perseguição. É isso que nos aguarda, irmãos. Temos que estar cientes desta verdade. Esta é a primeira grande verdade que o inimigo, ao longo das últimas décadas, foi distorcendo, a ponto de fazer muitos que se dizem cristãos terem uma ideia completamente contrária ao que é dito aqui. Irmãos, quando passarmos por aflições, fazendo aquilo que é correto, tendo uma vida piedosa, qual deve ser a nossa reação? A reação está dita no versículo 13: alegrai-vos, alegrai-vos. Não está dito aqui assustai-vos,
Só que hoje muitos que se dizem cristãos estão o quê? Estranhando a ardente prova que sobreveio. Mas o que diz o texto no versículo 12? Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Nada de estranho está acontecendo, irmãos. Estamos sendo provados. No quê? Na nossa fé, no nosso amor e na nossa esperança também. Mas qual é a esperança que eu tenho que ter? A esperança da volta do Senhor, do meu encontro com Ele. Está chegando a hora, está chegando a hora, e graças a Deus que agora falta pouco. E sabemos que nessa reta final, como diz a palavra, o inimigo ficaria furioso. O Apocalipse nos revela isso, que o diabo, sabendo que pouco tempo lhe resta, viria com fúria, com força total nesses dias do fim, usando a tudo e a todos a quem ele pode usar, para nos perseguir, para nos caluniar, para nos fazer sofrer. Mas o que ele quer tirar de nós, irmãos, é a nossa fé. Por isso Paulo, na sua última epístola, que foi a 2 Timóteo, escrita de dentro do cárcere, já sabendo que ele não escaparia daquele julgamento, o Senhor já tinha revelado a ele que a hora dele havia chegado, o tempo da sua partida. Ele disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O que o inimigo quer tirar de nós, queridos irmãos, não é o nosso dinheiro, não são nossos bens materiais, não é a nossa saúde. O que o inimigo quer tirar de nós é a nossa fé. Será que tirando o seu dinheiro ele tira a sua fé? Tirando os seus bens materiais ele consegue roubar a sua fé? Fazendo você ter alguma enfermidade, o inimigo consegue fazer com que você perca a fé? Porque o alvo final dele é esse. Todos nós temos que ser provados, irmãos. Todos nós temos que ser provados. Todos. O Senhor Jesus nos deu exemplo. Logo após o batismo nas águas, o que aconteceu com ele? O Espírito Santo o conduziu ao deserto para ser tentado pelo diabo. E assim acontece conosco também. O Espírito Santo permite que sejamos provados, não para que sejamos reprovados, mas para que venhamos dar bom testemunho de Cristo, Cristo seja glorificado em nós, tenhamos a alegria, a honra, o privilégio de sermos participantes das aflições de Cristo, para que nele sejamos glorificados. Aleluia! E é isso que o texto aqui nos lembra, irmãos, que no mundo teremos aflições, e que esse momento de ardente prova que vem sobre nós não deve ser motivo de estranheza e nem de tristeza, mas de alegria. Aleluia! Tudo isso está debaixo do controle de Deus, e somos filhos de Deus. Então por que deveríamos temer, irmãos? Temos que confiar nele. Ele é nosso Pai, nele estamos seguros. Aconteça o que acontecer, não perca a sua fé. O inimigo sabe que se perdermos a fé, deixamos de estar nele, deixamos de estar seguros em Cristo, deixamos de estar no refúgio do Altíssimo. E lembre-se, as promessas do Salmo 91 são para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Onde é que está o teu coração? Sua alma está descansando em Cristo? Ele disse: vinde a mim, Ele é o nosso refúgio.
Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele está vivo, Ele tem poder para nos dar alívio e descanso. Ele é o nosso descanso. Aleluia. Em segundo lugar, o inimigo, ele infiltrou na igreja pessoas que ou elas nunca se converteram e de um modo inacreditável chegaram a serem nomeadas pastores, ou essas pessoas um dia foram realmente convertidas, mas iludidas com a distorção que eu acabei de mencionar da verdade, e passaram a apostasia, são pastores apóstatas. Agora, como deveriam ser os pastores? Aqui está a segunda grande verdade, capítulo 5, do versículo 1 a 4. Aos presbíteros, essa palavra presbíteros em algumas versões, ela está traduzida como anciãos, é o que significa o termo presbítero em grego, significa ancião. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Aleluia. Assim devem ser os pastores. Aliás, o termo traduzido aqui no versículo 2 da ACF, Almeida Corrigida Fiel, como apacentai, na realidade deveria ser traduzido como pastoreai. E eu sei que algumas versões traduzem esse termo mais corretamente, como pastoreai, que é o correto, pastorear. Existe um termo em grego para apacentai, mas o termo aqui em grego não é apacentai, é pastoreai. E isso mesmo nos manuscritos do texto majoritário. Então, qual a diferença? A diferença é que apacentar significa apenas dar de comer. E pastorear não, pastorear significa mais do que isso. Significa dar de comer, cuidar do rebanho, manter o rebanho unido, protegido. Então essa é a função do pastor. E os pastores eram chamados de anciãos, esse era o termo ao qual se referia o pastorado. Então, quando no capítulo 5, versículo 1 está dito aos presbíteros, você pode entender como aos pastores. Não há nada de errado se alguma versão traduzir assim, porque o sentido é este, o sentido é o pastoreio, o que se comprova no versículo 2. Então, como devem ser os pastores? O texto diz aqui claramente que, em primeiro lugar, os pastores têm que apacentar o rebanho de Deus. O que nós vemos hoje? Pastores achando que o rebanho é deles. Que o rebanho é deles. Colocam seus nomes em placas de igreja, suas fotos. Uma coisa que eu notei aqui em São Gonçalo é interessante, é que aqui, não sei se isso acontece em outras cidades do Brasil, mas aqui, por exemplo, os irmãos não dizem assim, eu sou da igreja bíblica cristã. Não estou falando de todos, tá? Mas quando eu cheguei aqui eu notava isso. Eu sou da igreja do pastor tal. Eu sou da igreja do pastor tal. Eu sou da igreja. Mas e quando esse pastor partir? A igreja é de Cristo, irmãos. O rebanho é de Deus. Eu estou aqui de passagem.
Estou aqui cuidando do rebanho enquanto o Senhor quiser que eu o faça. Mas o rebanho é dele, o rebanho não é do homem. Então o que o inimigo fez? Com que muitos que hoje se dizem pastores se achem donos do rebanho do Senhor. E aí continua o texto dizendo no versículo 2: tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância. Pois muito bem, muitos pastoreiam com mão forte, como se fossem donos das ovelhas, e por ganância, por interesse financeiro sim, mas de ânimo pronto, não estão dispostos a pastorear. Versículo 3: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Vejam como a palavra é clara, irmãos. Como a palavra é clara a respeito do modo correto de se pastorear. E quantos são os pastores que acreditam serem donos do rebanho? Está dito mais uma vez aqui: nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E lamentavelmente o que nós vemos hoje são maus exemplos de pastores. É muito triste isso, é preocupante. E é disso que David Wilkerson falou na sua pregação, um chamado para angústia, porque é angustiante nós vermos o rebanho de Deus nas mãos destes mercenários, que distorcem a palavra de Deus e que querem enriquecer com o pastoreio, olhando para as ovelhas de Cristo não como seres humanos, mas como números, como cifras, fazendo com que a igreja se pareça uma empresa e os membros clientes. Terrível o que está acontecendo, terrível. Então essa foi a segunda estratégia do inimigo. A primeira foi infiltrar uma teologia completamente satânica, distorcendo a palavra de Deus, que é a chamada teologia da prosperidade, que não somente dá uma ideia de que o crente não passe por aflições, como também a ideia de que temos que ser bem-sucedidos neste mundo. Irmãos, no capítulo 4, versículo 16, é dito claramente que como cristãos nós vamos padecer, padecer nesse mundo. Esse mundo nos odeia. Então nós não temos que nos preocupar em agradar o mundo, irmãos, porque quem se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus, diz a palavra claramente na epístola de Tiago, claramente. Mas hoje nós vemos crentes querendo agradar o mundo, querendo se parecer com o mundo, para evitar ser perseguido por ele, querendo se identificar com o mundo e pensando serem cristãos. Não são, porque deixaram de se parecer com Cristo. Cristo foi odiado por esse mundo, perseguido por esse mundo, crucificado por esse mundo, mas ele ressuscitou, ele venceu o mundo. E por isso ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se estamos em Cristo, somos mais que vencedores, porque já sabemos o final da história. Não precisamos esperar o final da corrida para sabermos se vencemos ou não, porque Ele já correu por nós, Ele já venceu por nós. Tudo que temos que fazer é descansar nele, confiar nele, o seguirmos, o obedecermos, confiarmos em suas instruções e não nos importarmos com a perseguição que virá ou que já está vindo. Não estranhe, vai acontecer. Agora há pouco, enquanto eu pregava, alguém todo de branco, com crachá, máscara, né? Estava conversando ali com o Davidson,
Com você, né, David? E aí eu pensei, pronto, fiscalização que vai me tirar do púlpito. Esse dia vai chegar, irmãos. Esse dia vai chegar. Lá na Califórnia já chegou. Na Califórnia já chegou. E assim como Judas foi comprado por dinheiro, pelo menos no estado da Califórnia, na América do Norte, pastores estão recebendo dinheiro do governo para manterem suas igrejas fechadas. Vocês acreditam nisso? Pastores nos Estados Unidos, não sei se em outros estados, mas pelo menos na Califórnia, estão recebendo dinheiro do governo para manterem suas igrejas fechadas. E estão aceitando isso. Mas graças a Deus que não todos. Um pastor da Califórnia famoso, inclusive existe uma Bíblia de comentários dele, editada no Brasil, que é a Bíblia MacArthur, com comentários de John MacArthur. Esse pastor John MacArthur disse: não queremos esse dinheiro e não deixaremos de adorar o Senhor, não deixaremos de cultuar. E não é apenas uma questão de proibirem cultos no templo, estão proibindo cultos nos lares também. E para que consigam impedir isso, sabe qual é a lei que está tramitando agora lá, para ser implantada na Califórnia? De que as casas que fizerem reuniões terão a energia elétrica cortada e a água também cortada. Para vocês terem noção do tamanho da perseguição que se avizinha, queridos irmãos. E alguns ainda não acreditam que a igreja é o alvo. Alguns ainda não acreditam nisso. Temos que orar, queridos irmãos, não somente por nós, mas por nossos demais irmãos em Cristo, especialmente pastores que não estão se dobrando ao sistema, para que permaneçam firmes. Porque a minha preocupação é que John MacArthur retroceda. Ele não pode retroceder 1 milímetro, porque se ele retroceder 1 milímetro, aqueles que estavam se espelhando nele retrocederão 1 quilômetro. Provavelmente ele será preso. Amanhã ele estará abrindo o templo para o culto. E fiscais estarão indo lá. E certamente ele será manchete dos jornais. Talvez chegue aqui no Brasil essas notícias. Pelo menos nos canais de notícias evangélicos. A perseguição começou. Ela já começou. A questão é qual a nossa reação a ela. Como vamos reagir a ela? Vamos deixar de cultuar? Vamos deixar de adorar a Deus? Na Califórnia proibiram, enquanto se permitia cultos, com apenas 30% da audiência. Então, se a igreja tinha 100 bancos, apenas 30 podiam ser ocupados. Quando ainda se permitia cultos na Califórnia, além da regra dos 30%, outra regra era a proibição de se louvar ao Senhor. Proibido louvar, proibido cantar a Deus. Por quê? A desculpa é porque louvando a saliva vai mais longe, as gotículas vão mais longe, o risco é maior. Queridos irmãos, vamos obedecer a Deus e fazermos o que está no versículo 19, vejam comigo. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Por acaso louvar ao Senhor é fazer o mal? Me reunir com os irmãos é fazer o mal? E se há algum risco nisso, eu encomendo a minha alma ao Criador, e se Ele quiser me levar, graças a Deus por isso, estarei mais rápido com o Senhor. Não que eu deseje a morte, eu desejo a vida, irmãos.
a vida, livre desse mundo onde jaz o maligno, esse mundo sujo de pecado, livre desse corpo inclinado a fazer o que eu não quero. É isso que eu desejo. Mas enquanto eu for útil aqui, então eu quero trabalhar para o Senhor. Eu quero estar com a mão no arado e trabalhar para o Senhor. Porque, queridos irmãos, se eu tirar a mão do arado, me submetendo a proibições governamentais que vão de encontro ao que o Senhor me ordena fazer, e uma das coisas que o Senhor me ordena fazer é cultuá-lo, é congregar, é louvar a Ele. Se eu me submeter ao governo, eu estarei negando a Cristo. Não estou dizendo que temos que nos rebelar contra o governo por ser governo, mas eu estou dizendo que leis contrárias à palavra de Deus devem ser desobedecidas, sim. O governo não pode interferir na conduta da igreja. Existem limites de atribuições para o governo, assim como para a igreja também. E o problema é quando o governo quer interferir na igreja. Cristo é o cabeça da igreja, e não o governador, seja lá de que estado for. E finalmente, irmãos, o inimigo, ele também conseguiu fazer muitos cristãos esquecerem de uma terceira grande verdade, que se encontra no versículo 5. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Hoje, nós estamos vendo os jovens querendo ensinar os idosos. Uma nova geração de crentes soberbos, que querem ensinar seus pastores o que é ser igreja, que querem dizer o que é certo para os seus pastores. E, infelizmente, aqueles que traíram o Senhor, pregando outra teologia, acabam querendo agradar esses jovens, a ponto de terem igrejas pintadas de preto, para se parecerem com boates, luzes piscando na hora do louvor, fumacinha saindo. Não me admira que Deus esteja permitindo que lugares assim estejam fechados. Não é para isso que temos que nos reunir. Não é para distrações, não é para entretenimento. É para sermos confrontados com nossos pecados, com pregações como esta, a fim de nos arrependermos e termos vida em Cristo. Mas infelizmente existem reuniões que se dizem cristãs, que duram 2 horas, nas quais mais de 1h30 é de puro entretenimento, carnalidade, mundanismo, com um verniz evangélico. E tudo isso junto, que eu acabei de dizer aqui, junto com aquilo que eu já disse no início, sobre teologia da prosperidade, sobre pastores apóstatas, tudo isso junto, culmina com uma igreja fraca. Uma igreja desnutrida da palavra, e é a palavra que nos fortalece. E quando chega a perseguição, se amedrontam e se curvam perante os homens. Por quê? Porque não foram ensinados a todos os dias se dobrarem perante o Altíssimo. Porque aquele que se ajoelha diante de Deus não se dobra perante os homens, não se amedronta com ameaças. É normal, queridos irmãos, que fiquemos assustados, é normal.
É normal. Essa primeira reação do susto é normal. Eu passei por isso. O susto. E no susto podemos tomar decisões erradas, como eu mesmo tomei, onde ficamos por 2 semanas sem abrir as portas para o culto ao Senhor. Mas depois o Senhor nos esclarece, nós nos lembramos do que fomos ensinados na palavra e voltamos ao bom senso. E compreendemos então que não podemos deixar de congregar, porque se deixarmos de congregar, como por exemplo, estaremos praticando o que é dito no versículo 5, sujeitai-vos uns aos outros. Se eu estiver isolado na minha casa, como que eu vou considerar o meu irmão superior a mim mesmo se eu não estou nem vendo o meu irmão, se eu não estou nem convivendo com ele? Como que eu vou amar o próximo se não tem mais próximo? Todos estão distantes. Há um mandamento, amai o próximo. E como é que se cumpre esse mandamento? Aí o Senhor contou uma parábola, a parábola do bom samaritano. Qual foi mais próximo daquele que estava à beira do caminho ali? Foi o samaritano. Então vai tu e faça o mesmo. Se aproxime do seu irmão, se aproxime dele, ame seu irmão, trate-o como você gostaria de ser tratado, faça a ele o bem que você gostaria que fizessem a você. Para isso precisamos nos colocar no lugar da pessoa, imaginarmos como aquela pessoa está sofrendo, para que possamos exercer misericórdia, compaixão, que foi o que Cristo nos ensinou. Então estamos sendo provados no amor, mas estamos sendo provados também na esperança. A nossa esperança é o Senhor, amados. O problema é que há pessoas com esperança de que tudo volte ao normal. Há pessoas com esperança de que vão poder ir à praia novamente. Há pessoas com esperança de que vão poder andar nas ruas sem máscara de novo. Pode até ser que possam, depois que forem obrigadas a tomar uma picadinha. Então a perseguição vem. E como você está se preparando para ela? Essa é a questão. E somos provados também na fé. E é isso que não podemos perder. Por isso o versículo de número 9 diz: ao qual resisti, firmes na fé. Firmes na fé. E vejam que grande verdade, queridos irmãos. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Palavra profética para hoje. Porque quando Pedro escreveu essa epístola, ainda o evangelho não tinha alcançado o mundo inteiro, mas agora já alcançou. E as mesmas aflições que nós estamos passando agora, no mundo inteiro os nossos irmãos também estão passando. E graças a Deus que temos referenciais, homens de Deus que não estão se dobrando. Graças a Deus que ainda há um remanescente fiel, nem tudo está perdido. De que lado você está? É bem verdade que no bramido do leão, muitos estão correndo amedrontados. Na verdade, correr é o que tem que se fazer para se salvar. São pegos pelo leão aqueles que ficam paralisados. Então, retificando a frase, no bramido do leão, muitos estão paralisados, por medo.
e não estão correndo para Cristo, que é o nosso refúgio. O nosso refúgio é Cristo. E ao invés de correrem para Cristo, ficam paralisados. Não estão guardando a fé. O que temos que fazer? Eu concluo rapidamente com aquilo que o texto diz de um modo tão claro, no capítulo 4, versículo 12. Em primeiro lugar, não estranhar o que está acontecendo. Porque se você continuar com a sua mente achando que tudo isso é muito estranho, isso mina a sua fé. Porque é como se você estivesse dizendo, em outras palavras, que Deus perdeu o controle da situação. Não, queridos, Ele não perdeu. Tudo isso é permissão de Deus, com um propósito, de você ser aprovado, não reprovado. Da igreja ser expurgada dos falsos irmãos. E finalmente termos novamente o derramar do Espírito Santo, por congregarmos com pessoas que realmente o desejam, que desejam Deus e não se aproveitar dele. Em segundo lugar, nós encontramos no versículo 6 do capítulo 5, versículo 6, nós encontramos a orientação que temos que nos humilhar. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Humilhai-vos. Humilhai-vos. Temos sido mansos e humildes, como o Senhor Jesus nos ensinou? Ou temos nos revoltado contra Deus? Vamos reconhecer que o que está acontecendo no mundo é culpa do próprio homem, não é culpa de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que nenhum pereça, mas que todos se arrependam. E o que está acontecendo no mundo é para trazer o homem ao arrependimento e a se humilhar na presença do Senhor. Então, queridos irmãos, que nós sejamos parte da solução, porque somente a mão de Deus pode de fato frear esse mal que está assolando o mundo, e não por meio de uma picadinha feita por um cientista. Não. Porque pode ser que o que haja nesse líquido que querem colocar no nosso corpo seja ainda pior do que o que está acontecendo agora. Afinal de contas, esse tipo de solução precisa de, no mínimo, 8 anos de testes. 8 anos. Agora, digamos que pela pressa consigam reduzir isso um pouco. Poderiam reduzir isso talvez para 5 anos, correndo-se o risco de efeitos colaterais. Por que 8 anos? Porque é necessário se aguardar para que se saiba se houve efeitos colaterais nas pessoas que serviram de cobaias. E é interessante, né? A solução está sendo feita em outros países, o líquido, e aqui é que estão sendo aplicadas as picadinhas nas cobaias que foram manipuladas pelo medo que a mídia colocou neles. Então humilhai-vos, irmãos. A solução é essa. A solução é boca no pó. Talvez ainda haja esperança, como disse Jeremias em Lamentações. É o que temos que fazer, sermos parte da solução e não do problema. E em terceiro lugar, versículo 7 do capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, sede sóbrios, vigiai. Essas divisões, né, dos livros em capítulos e versículos facilitam que a gente encontre as passagens bíblicas, é bem verdade. Porém, às vezes atrapalha um pouco. Vocês vejam, por exemplo, que o texto no qual toda essa pregação se baseia começa no versículo 12 do capítulo 4 e termina no versículo 11 do capítulo 5. Portanto, se eu fosse dividir em capítulos,
aqui estaria um capítulo inteiro. No final do 4 e no início do 5, até a metade do 5. E outro problema é a divisão de versículos também, porque sede sóbrios, vigiai, eu colocaria no versículo 7. E por que eu colocaria no versículo 7? Porque se reporta também ao versículo 7 do capítulo anterior, que diz assim: já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Como é que eu lanço perante o Senhor a minha ansiedade? Só tem um jeito, irmãos: pela oração, falando com Ele, abrindo o meu coração. É assim. Deus é real, irmãos. Não há impossíveis para Deus. Ontem mesmo lá no encontro, em Durval e Cláudia, nós contávamos situações em nossas vidas que só pode ter sido a mão de Deus, coisas assim inacreditáveis que aconteceram conosco e que só poderia ter sido realmente a mão de Deus, porque são coincidências demais para serem coincidências. No campo das probabilidades, a probabilidade de acontecer o que aconteceu seria de 0,000000001%. Mas aconteceu. Por quê? Porque Deus está conosco. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, quando você fala com Deus, Ele ouve você. Ele só não te ouvirá se você se apresentar a Ele de um modo soberbo, cheio de si mesmo, sem querer se arrepender de seus pecados. Mas como diz a palavra de Deus aqui, no versículo 5, final do versículo 5, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. O próprio Senhor Jesus nos ensinou isso. Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado pelo Senhor, e aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E para ilustrar isso, ele contou a parábola do fariseu e do publicano. Ambos foram ao templo para orar, e a oração do publicano foi ouvida, mas a do fariseu não. Porque o fariseu, ele orava de si para si mesmo. Senhor, que bom que eu não sou como esse publicano pecador. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo. E no entanto o publicano nem sequer erguia os olhos para o céu, mas batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecador. A oração do publicano foi ouvida, a do fariseu não. Como tem sido a sua oração? Se abra perante o Senhor, abra o seu coração, rasgue o teu coração, não a tua veste. Quando a palavra diz rasgar o coração, significa 2 coisas. A primeira, que nos humilhemos diante do Senhor, que nos humilhemos diante dele. Pelo menos 2 coisas, pode significar mais, mas a segunda coisa é: abra o teu coração, rasgue o teu coração. O que há dentro de você, confesse ao Senhor. Nenhum de nós é perfeito, nenhum de nós somos o que gostaríamos de ser, irmãos. Quando foi a última vez que você disse isso ao Senhor? Talvez você esteja angustiado porque você simplesmente não tem dito isso a Deus, e por isso Ele não tem ouvido a sua oração, porque você não tem se derramado diante dEle e dito: Senhor, eu não sou quem eu gostaria de ser. Eu não sou, e eu reconheço isso. E eu reconheço que o meu Salvador é Cristo, e que toda a minha esperança de salvação está nele, não em mim, nele. Nele está a nossa salvação. A nossa vida está escondida em Cristo. Queridos irmãos, acreditem, isso tudo aqui é passageiro, tudo aqui é efêmero. Você terá certeza disso quando partir desse mundo, como eu também. Mas pelas experiências que eu já tive com Deus, eu já tenho essa certeza. Eu já sei disso. E eu espero que você tenha essas experiências com Deus. Experiências novas com o Senhor.
para fortalecer a tua fé, para fazer você ter a certeza absoluta e plena de que o que eu estou dizendo aqui não se trata de uma filosofia, irmãos. Não é uma ilusão. Deus é mais real do que tudo que você vê e toca. Nós não podemos explicar Deus, irmãos. E por isso Deus fez coisas inexplicáveis para o homem entender. Nós não conseguimos entender. Ninguém consegue entender o infinito, por exemplo. Não há fim no universo. Ah, não, tem fim sim, ok. Então, se tem um fim, o que tem depois desse fim? Cuidado com esse tipo de raciocínio. Algumas pessoas pararam no manicômio por causa disso, porque tentaram entender isso aí. Outra coisa que nós não conseguimos entender é a eternidade pregressa. A eternidade para frente nós conseguimos entender. Nós conseguimos entender Deus nos dando a eternidade. Deus fazendo com que nós nele vivamos para sempre. E é incrível que mesmo o presente sendo tão maravilhoso, ainda tem pessoas que o negam. Não dá para entender realmente. E é vida, irmãos, vida em abundância. Não é vida nesse mundo não, é vida em Cristo, é vida no paraíso. Aleluia. Agora, a eternidade para trás. Esse é o argumento dos ateus, né? E os ateus não percebem que eles mesmos caem no argumento deles, porque os ateus dizem: se Deus existe, quem criou Deus? Como se isso explicasse alguma coisa. Na verdade, essa pergunta é um dos motivos pelo qual eu creio em Deus. Ele é inexplicável. Ele é o eterno, aquele que sempre existiu. Aliás, o termo existir nem pode ser aplicado para Deus. Deus não é aquele que existe, Deus é aquele que trouxe a existência. Deus é aquele que é o imutável, o perfeito, o santo, 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 cheio de glória, cheio de poder. E esse é o nosso Pai, o nosso Pai. Não temos o que temer, Deus é contigo. Vamos confiar nele, irmãos. Vamos confiar no Senhor. Guarde a sua fé. O que o inimigo quer roubar de você é a tua fé. Então não se assuste com as notícias, sejam quais forem elas, de uma nova epidemia, de uma explosão, de uma guerra. Aconteça o que acontecer, somos de Cristo, irmãos, e nele estamos seguros, porque o que importa é estarmos com Deus. Esta é a finalidade da nossa fé, a vida eterna com Deus. E é isso que importa. Não perca o foco. Não perca o foco. Ainda que você perca tudo nesse mundo, se você não perder a sua fé, nada está perdido. E a Deus toda a glória.